falhas, você o louva por aquilo que ele é. E hoje eu quero te ensinar, porque eu creio na presença viva do Espírito Santo aqui conduzindo tudo. E hoje eu quero te falar, eu quero te lembrar que o tema do nosso café de hoje, que o próprio Deus trouxe ao meu coração para nos alimentar, é: nada te impede de carregar ele quando você escolhe carregar ele. Alguém pode colocar o título aí para mim? Nada te impede de carregar ele quando você escolhe carregar ele. Primeiro, você escolheu. Eu e você escolhemos carregar ele nessa manhã. Eu e você nessa manhã escolhemos avançar rumo àquilo que ele tem para nós. Eu e você escolhemos tirar os olhos da nossa circunstância. Eu e você escolhemos tirar os olhos daquilo que muitas vezes do nosso lado se tornou sequidão, se tornou tristeza. Nós escolhemos carregar ele nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Nada te impede de carregar ele quando você escolhe carregar ele. Eu tenho escolhido carregar ele todos os dias, em nome de Jesus, amém? Você também tem escolhido, por isso você está aqui. E hoje eu creio que a palavra, ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. E hoje nós sairemos daqui ativadas, revigoradas, ousadas, fortes e corajosas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bem, meninas, vamos começar agora a nossa palavra. E lembrando para vocês, eu vou desativar os comentários. Deixa eu ver se eu desativar. Vai ficar aqui porque... Ai, não ficou. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se vocês vão ser obedientes, tá bom? A partir de agora, ninguém mais vai pedir oração, ninguém mais vai falar nada, tá bom? A partir de agora, somente eu vou falar, para que eu possa entregar para vocês tudo aquilo que o Espírito Santo me deu ontem, para dividir com vocês. Então, a partir de agora, atenção, o que vocês podem colocar aí para abençoar outras mulheres é os versículos. Mas mais tarde nós mandamos lá na nossa comunidade o resumo, tudo para você. Nossa preciosa Miriam faz isso. Então vamos lá. Nada te impede de carregar ele quando você escolhe carregar ele. É necessário escolher carregar ele. O verbo carregar, ele vem de uma ação. O que isso significa? Você só carrega aquilo que você escolhe carregar. Você não carrega aquilo que você não quer. Eu sei que muitas vezes na vida nós somos obrigadas a carregar muitas coisas. Porque a gente precisa, mas muitas vezes a gente nem quer. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Nós precisamos escolher carregar Jesus. E quando nós escolhemos carregar Jesus, no decorrer da caminhada, Ele vai nos ensinando, ações específicas para que a gente possa carregar mais dele, sabendo que Ele é ilimitado, que Ele não tem fim. Que quanto mais nós carregarmos dele, mais a gente vai querer carregar. Aqui em Lucas 5, versículos 36 ao 39, diz assim: Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres novos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo só deve ser posto em odres
novos. E ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Não se trata apenas de nascer de novo, mas de continuar a caminhar rumo a conhecer Jesus intensamente, ardentemente, e se tornar um vaso para carregá-lo. Foi para isso que nós fomos chamadas. O profeta Ezequiel, ele profetiza muito bem a esse respeito. Ezequiel 36, versículos 26 e 27, diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então veja bem, aqui se trata de uma promessa. No versículo 35, ele fala assim: eu vou te dar um coração novo e eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Por quê? Porque vocês têm um coração de pedra. E eu vou dar para vocês um coração de carne. O que é um coração de pedra? É um coração que não está mais sensível à voz de Deus. É um coração que não tem mais sensibilidade. Por que esse coração que se tornou tão duro? Por causa das circunstâncias, das aflições, dos traumas, das rejeições. O nosso passado, ele não tem poder para definir o nosso futuro, mas o nosso passado, ele tem o poder de endurecer o nosso coração. E diante disso, o Senhor levanta Daniel para falar que vai nos dar um coração novo e vai colocar dentro de nós um espírito novo. A que ele está remetendo aqui? Através de Jesus Cristo, nós vamos aceitá-lo como nosso único Senhor e Salvador, e quando nós o aceitamos, aquilo que ele fez por nós vai pagar por todos os nossos pecados. E a partir daquele momento, o nosso espírito, ele vai nascer de novo. O nosso espírito, ele está morto até então. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o nosso espírito nasce novamente. Mas ele continua, não para por aqui. Ele diz assim: e eu porei dentro de vós o meu espírito. Só que espírito aqui agora está com letra maiúscula. Está com letra maiúscula. Alguém coloca para mim, Daniel, aí, por favor? Aí ele continua assim, Ezequiel 36, 26 e 27. Aí ele continua assim, ó. Porei dentro de vós o meu espírito. Só que agora é com letra maiúscula. Então, primeiro ele se refere ao nosso espírito, com letra minúscula, aqui no 26. E depois ele fala, olha, além de fazer vocês nascerem de novo, o que eu vou fazer? Eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito e vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Então, o que o Senhor está falando aqui? Apenas quem tem o Espírito Santo de Deus consegue andar nos meus caminhos. Apenas quem carrega o Espírito Santo de Deus consegue andar nos meus estatutos, guardar os meus juízos e também andar nos meus caminhos. Entenderam? Apenas quem tem o Espírito Santo de Deus. Então aqui é muito claro, sabe? A palavra de Deus é linda. Esse café aqui, nós nos alimentamos dela e nós sabemos o quanto ela é viva, o quanto ela é eficaz. Então, é Ele que vai nos ensinar a buscar mais dele, a obedecê-lo. Isso nos remete para o quê? Isso nos remete a algo que se chama graça. Não tem a ver com o nosso mérito. É um favor imerecido de Deus. Portanto, quem que carrega ele? Não é Daniel não, meninas, desculpa, é Ezequiel, já está aí. Quem carrega ele? Quem pode carregar ele?
Séries, mas eu estou passando uma situação tão difícil, tão difícil. Eu não sou digna de carregar ele. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é mentira de Satanás. Você não o carrega por quem você é. Você carrega ele por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez por você. Você não carrega Jesus por quem você é. Você carrega Jesus por quem ele é e pelo alto preço que ele pagou para que você carregasse ele. E não somente o carregasse, mas que você fosse conduzida por ele, que você fosse consolada por ele, que você fosse exortada por ele. A sua circunstância, o seu estado civil, o seu passado, as suas falhas, os seus erros, nada pode te impedir de carregar Jesus, se você escolher carregá-lo. Porque todo aquele que nele crê pode carregá-lo. A palavra de Deus nos ensina aqui em Romanos 10, versículos 11 a 13, assim. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Somos nós quem escolhemos o quanto vamos ter dele. Você e eu podemos escolher a porção dele que vai habitar em nós todos os dias. É você que escolhe o tanto que você vai carregar dele. É você que escolhe o quanto você vai beber dele. Essa escolha cabe a você. O texto que nós vamos meditar hoje é Mateus 4. Nós vamos ler aqui Mateus 4, dos versículos de 1 ao 11. A palavra de Deus diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Por que Jesus rejeitou tudo que o diabo ofereceu para ele? Essas palavras de Mateus na nossa vida são muito reais e diárias. Satanás, todos os dias, ele se posiciona para nos oferecer, para nos afrontar. Para quê? Para que nós possamos blasfemar
contra quem é o nosso Pai. Porque uma vez que o nosso coração manifesta incredulidade, a palavra de Deus diz: não haja em vocês um coração incrédulo, que vos aparte do Deus vivo. Satanás, ele nos impulsiona, ele tenta nos convencer de que nós precisamos de certas coisas para que nós manifestemos quem é o nosso Deus. Mas o nosso Abba não tem necessidade nenhuma disso, porque já está consumado. Aquilo que ele fez por nós é mais do que suficiente para declarar a verdade de quem ele é para a nossa vida. E a pergunta que eu fiz para vocês é: por que Jesus rejeitou tudo o que o diabo ofereceu para ele? Eu vou te falar o que o Senhor me ensinou. Porque ele estava tão cheio do Espírito Santo que não cabia mais nada além dele. Ele passou 40 dias no deserto. Ele foi levado para o deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus. E ali, depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. E ainda assim, a presença de Deus o supriu de uma maneira dele não precisar colocar para dentro mais nada que Satanás estava oferecendo. Como aprendemos neste texto. E o primeiro passo que o Senhor Jesus nos ensina para nos encher dele, a ponto de não negociar com o diabo, sabe? De não negociar. O diabo, a gente não pode negociar com ele. Nós precisamos servir a Deus e rejeitar Satanás. Nós precisamos considerar Jesus e desprezar as afrontas que Satanás joga sobre a nossa vida. Agora, o primeiro passo que nós vamos aprender nesse texto aqui, para sermos cheias dele. O que Jesus fez? Ele escolheu ter uma vida de renúncia. Vocês se lembram da promessa, da profecia de Ezequiel? Primeiro, eu vou dar para você um espírito novo e depois eu vou colocar dentro de você o meu espírito. E nós começamos essa palavra lendo a respeito que não tem como a gente colocar vinho novo em odres velhos. O odre velho, ele já está endurecido. O odre velho, ele já não tem mais elasticidade. E se ele receber o vinho novo, os gases produzidos pela fermentação rompem o odre. O odre novo, ele tem elasticidade suficiente para receber o vinho que ainda continua a se fermentar e suportar as gases da fermentação sem se romper. O odre velho é aquele coração de pedra que nós temos antes de Jesus habitar nele. É aquele coração que não tem mais elasticidade, que não tem mais humildade. É aquele coração que já endureceu. É aquele coração que, se tentar receber as coisas de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai simplesmente ficar mais duro ainda. Ele vai, como o odre velho se corrompia, se rompia. Por quê? Uma pessoa que não tem, sabe, o Jesus, ela não tem um coração novo. E se você não tem um coração novo, quando você vê a manifestação do Espírito, sabe o que vai acontecer? Você não vai crer no poder de Deus e nem aquilo que Ele pode fazer na sua vida. E para isso, sabe, para que o seu coração seja novo, como um odre novo, que ele tenha elasticidade, que ele tenha humildade, que ele volte a acreditar para receber o Espírito Santo de Deus, você precisa ter uma vida de renúncia. Você precisa voltar a se posicionar para ler Bíblia, jejuar. Quanto tempo tem que você não jejua? Quanto tempo tem que você não passa tempo com Deus? Talvez. Quanto tempo tem que você não congrega?
que é o mandamento de Deus. A dureza do nosso coração manifesta a necessidade do próprio Deus de trocar o nosso coração, de nos dar um coração novo, sabe? E quanto mais você tiver força para renunciar à sua vida carnal, à sua vida mundana, os prazeres do mundo, aquilo que alimenta a sua carne, quanto mais força, mais escolha você fizer para renunciar às coisas que a carne, aquilo que você faz pelo seu próprio entendimento, mais você terá sede de se alimentar daquilo que te aproxima de Deus. Deixa eu te falar algo. Você está no caminho certo, mulher. Você está sentada aqui comigo para receber dele. E deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Você está plantando, você está conseguindo vencer. Não se sinta hoje uma derrotada. Você é bem-aventurada porque você está buscando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu quero te falar nessa manhã, você pode achar que é nada, mas você não está diante de um simples telefone. Você está diante daquele que era, que é e que há de vir. E daquele que está aqui como uma mãe com alimento na boca. Ele está aqui hoje para te alimentar. E quando eu falo para vocês de uma vida de renúncia, aqui em Gálatas 5, versículos 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito, com letra maiúscula. Andai junto com o Espírito Santo. Andai através do Espírito Santo, no Espírito. E jamais, jamais satisfarei as vontades da carne. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura o outro quer. A partir de hoje, se você escolher crer nessa palavra aqui, sabe o que essa palavra aqui ela diz? Que você não precisa se condenar quando você falhar, que você não precisa se condenar quando você tiver com muitas vezes preguiça de buscar a Deus, quando você não fazer sua parte. Sabe por quê? Existe uma parte carnal sua que o mal habita dentro dela, que ela ainda está apta para lutar contra o próprio Deus. Aqui fala a nossa carne. Carne aqui está ligada à nossa alma. Todas as vezes aqui em Gálatas que fala carne, não é corpo, é alma, é a nossa parte que sente. Carne aqui é alma, é a nossa parte sentimental. Aqui, ela tem poder suficiente para lutar contra o próprio Espírito Santo de Deus, para derrubá-lo. Mas se você passar a renunciar, e quanto mais você renunciar àquilo que a sua carne quer, que ela é alimentada pelos seus sentimentos. Eu quero isso, eu faço. Eu não quero isso, eu não faço. Eu não quero orar, eu não oro. Eu não quero fazer uma caminhada, eu não faço caminhada. Eu não quero ler Bíblia. Não, é você que impõe aquilo que a sua carne precisa. Porque você sabe que dentro de você existe um espírito, que esse é você. E que esse espírito, que é você, só pode ser alimentado pelo próprio Deus. E sem uma vida de renúncia, você não consegue alimentar o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Renúncia. Jesus, ele não deu vazão à voz de Satanás, porque ele sabia o que era uma vida de renúncia. E a renúncia dele o enchia cada vez mais do Espírito Santo de Deus, a ponto dele desprezar as coisas da terra. Segundo passo. Primeiro, uma vida de renúncia. Eu quero falar outra coisa. Não trace metas altas, por favor. Porque se você traçar metas altas a teu respeito, você vai ser frustrada. Sabe? Jesus te ama. Ele não te pede o que você não pode dar. Não trace metas altas. Vá devagar, mas vá. Sabe? O seu pouco para ele é tanto. Sabe por quê? Porque ele não olha o tanto que você oferece. Ele olha a motivação do teu coração em querer mudar e em querer carregar ele de maneira excelente. Segundo, as provações. As provações serão necessárias
para nos mostrar que Deus está dentro de nós. Eu sei que ninguém quer ser provado, mas eu quero te mostrar que isso é algo que precisa ser mudado dentro do teu coração. Tiago 1, versículos 2 e 4. Vamos ver o que ele nos ensina. Tiago 1, versículos 2 e 4 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos ruminar? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez que confirmada, produz o quê? Perseverança. Nós precisamos aprender que a perseverança é aquilo que vai nos levar para a reta final. Não são obras, não são os troféus, não é mérito, nada. O que vai nos fazer vencer o bom combate, guardando a fé, a ponto de terminar a nossa carreira aqui na Terra, sabe o que é? É a perseverança. Porque nem todos os dias nós vamos viver coisas boas. Mas aqui Tiago é muito claro, ele fala, olha, fica feliz, porque uma vez que você está sendo provado, é porque Deus vê em você, no seu interior, que você está pronta para passar de nível. Olha que coisa mais linda. Quando Deus te prova, é porque Ele vê em você graça para ser provada, mulher. Olha que coisa mais linda. Quando Deus te prova, é porque Ele fala assim, a minha filha, a minha filhinha está pronta para mudar de nível. A minha filhinha está pronta para ir mais além. A minha filhinha está pronta para carregar mais um pouquinho de mim. Ei! Se alegre quando a provação vier e saiba que Deus, Ele vai te provar porque você tem capacitação que vem dele para mudar de nível. Por isso que a gente pode nos alegrar. Séries, mas quantas e quantas vezes eu sou provada e eu não, por Deus, e eu não sou aprovada, sabe por quê? Que você, muitas vezes, Ele te desaprova porque Ele quer te aperfeiçoar onde Ele quer te usar. A desaprovação de Deus nos remete para a perfeição daquilo que Ele quer fazer na nossa vida para nos usar. Coisa mais linda, né? Ah, querida, a sua dor, ela te leva a ser a sua mensagem. Quando você não tira os olhos do Abba. Quando você sabe que tudo é com Ele, por meio dEle, para Ele. Como vamos crescer sem ser provados? Me conta, como vamos crescer sem ser provados? E é tão lindo quando nós vencemos uma prova. É tão lindo quando nós avançamos rumo àquilo que Ele nos chamou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção. As coisas que você faz na terra, como... Vou te dar um exemplo bem claro. Em 2005, eu fiz seminário. 2005 e 2006. Eu fiz um seminário cristão, onde eu ali aprendi a palavra de Deus. Quando eu formei naquele seminário, eu estava aprovada, eu estava apta para ministrar, eu estava apta. Não, um seminário não te aprova para nada. Quem te aprova para ser usada por Deus são as aflições, as tribulações e como você comporta diante delas. O seminário na minha vida foi apenas uma base
para que as provações na minha vida pudessem começar a vir e eu pudesse descobrir que a base da palavra de Deus estava ali para que eu pudesse enfrentar cada uma delas. O que te aprova não são seus cursos na terra, não são as conferências que você faz na terra, não é o tempo que você simplesmente vai ganhando títulos, currículos aqui na terra. Não, o que te faz aprovada é passar pelas provações, pelas aflições, dando glória a Deus e tendo no teu coração uma perseverança firme de saber que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Ei, tem 18 anos que eu entrei para um seminário e eu quero falar para vocês que não foi o seminário que me aprovou, mas o que tem me aprovado a cada dia é passar pelas aflições da vida, pelas circunstâncias que a vida tem trazido sobre a minha vida e ainda continuar perseverando, crendo naquele que me chamou. Porque aquele que me chamou, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu posso pensar ou imaginar. Aqui em Tiago, também no capítulo 1, no versículo 12, Tiago diz assim: bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes será necessário você renunciar às coroas que a terra te oferece para você receber a coroa da vida. As coroas que os cursos te oferecem, as coroas que as posições te oferecem, as coroas de que uma vida certinha te oferece, de uma vida de santidade por fora, mas que por dentro você está tão manchada, você está tão assim, sabe? Por dentro, é como Jesus fala ali dos fariseus, que por fora eles eram como sepulcros caiados, que por fora você chega lá no cemitério, tá aqueles mármores lindos e por dentro tá fedendo. Queridas, muitas vezes nos será necessário renunciar às coroas que a terra nos dá, nos oferece, para receber a coroa dos céus. E o último passo que a gente aprende aqui com Jesus em Mateus 4. Aprendemos com ele sobre uma vida de renúncia. Aprendemos que as provações são necessárias para nos mostrar o que está dentro de nós. E por último, escolhas. Uma vida de escolha. É muito claro. Todos os dias, quando a gente acordar, o Senhor vai colocar diante da gente a vida e a morte, a bênção e a maldição. Todos os dias nós teremos situações para vencer nas quais Deus quer que a gente vença os nossos limites, mesmo sem ter força, mesmo sem ter capacidade, sabendo que Ele não tem limites. Isso é uma fé provada e fortalecida através de quem você carrega. E escolhas é o que nós fazemos, é o que Jesus fez o tempo inteiro. Jesus, Ele era o Filho de Deus. Ele, aos nossos olhos, ele era o que menos precisava orar, mas ele passava o maior tempo da vida dele com Deus, porque ele sabia que existia uma vontade a ser feita. Ele sabia que existia algo a ser feito, e esse algo a ser feito não estava nele, estava no próprio Pai. Assim somos nós, uma vida de escolhas. Precisamos aprender a quietar o nosso coração e não escolher as coisas nas nossas emoções, não escolher as coisas de acordo com aquilo que vem para nós. Veja o quanto Satanás ofereceu para Jesus aqui. Ele ofereceu para Jesus ficar famoso na multidão. Ele ofereceu para Jesus ter reinos. Ele ofereceu para Jesus alimentar um monte de gente. Mas Jesus não precisava disso.
Jesus sabia que ele estava ali não era para ter, mas era para que Satanás não tivesse provisão e que ele realmente falasse: ei, Satanás, eu estou tão cheio do meu Deus, ele me é tão suficiente que nada daquilo que você me oferece eu escolho colocar para dentro. Nada do que você me oferece eu escolho colocar para dentro. Ei, o que nós temos escolhido? O que você tem escolhido? Porque muitas vezes você ainda não tem fé para esperar, não tem fé para alcançar, e você tem escolhido para se estribar no seu próprio entendimento e não tem confiado no Senhor de todo o teu coração. Quando Paulo escreve para os Gálatas, uma das coisas que nós vemos aqui em Gálatas 1, versículos 6 a 9 é o quê? É que os Gálatas, eles tinham recebido Jesus Cristo. Ele tinha recebido Jesus Cristo, eles estavam ali vivendo a simplicidade do Evangelho, só que Paulo fica sabendo o quê? Que eles saíram desse lugar. E Paulo fala assim para eles: olha, admira-me muito que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. E ele fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amada do meu coração, a nossa vida, a nossa conduta precisa estar aqui. Esse é o verdadeiro evangelho. Aqui está a nossa verdade, aqui está a nossa vida. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é o próprio Deus que desceu do céu. Nós não podemos sair daqui porque nós não temos fé o suficiente. Se nós não temos fé o suficiente, nós vamos parar e vamos aumentar a nossa fé, mas nós não vamos avançar. Não, mas está todo mundo avançando. Não avance se você não tem fé para avançar. Retroceda e fique com Ele. Seja cheia dele. Você não foi chamada para fazer nada, você foi chamada para carregar Ele. Você foi chamada para conduzir Ele. É só para isso. Pare de escolher, sabe? Fazer um monte de coisa para ser reconhecida. Pare. Mas escolha nessa manhã: Senhor, eu só escolhi te carregar. Eu só te escolho te carregar essa manhã, Jesus, mais nada, eu só escolho te carregar. Sabe como nós vencemos a inconstância da nossa vida? Com a constância. E para você ter constância, você precisa de escolher ter constância. Deus, Ele anseia ver você vencer seus limites. Vencer limites não tem nada a ver sobre ser mais forte. Mas vencer limite é sobre confiar mais em Deus e avançar. E sabe por que você tem que escolher Ele todos os dias? Sabe por que você tem que... Porque todos os dias Ele vai esperar a renúncia sua das coisas da terra. Deus, Ele não vai te tomar nada, mas você pode ter certeza que Ele espera que você dê tudo para Ele. É fato. Agora, você pode escolher ser constante. Você pode escolher todos os dias ter seu tempo com Deus, orando, falando alto, lembrando para você quem Ele é. Você pode sim todos os dias escolher passar 15 minutos na palavra de Deus. E você pode sim congregar, voltar a congregar, porque você só será provada de fato e de verdade quando você entender o que é igreja, e você vai vencer de uma maneira linda. Eu sei que nós somos muito provadas dentro de casa, na nossa família, mas Deus quer te provar para te usar. E Deus não quer te usar apenas dentro da tua casa, Deus quer te levar além, porque tem pessoas ao seu redor que eu não alcanço. Tem pessoas ao seu redor que eu não consigo ter acesso a elas, somente você faz isso. Somente você faz isso. Aqui em Gálatas 1, antes do que nós lemos, do 6 a 9, em Gálatas 1, versículos 4 e 5, Jesus diz assim, Paulo diz assim sobre Jesus: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus se entregou
pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ruminar? Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Se Ele habita dentro de você, você precisa passar a se entregar para que você também seja livre dos seus pecados. Sabe o que é se entregar? É você, independente de estar tendo uma vida de pecado ou não, você orar. Sério, eu tenho vergonha de Deus. Ele conhece você mais que você mesma. Vá para a presença dele hoje, a partir de hoje, ainda que seja para pedir perdão, só para pedir perdão. Mas não deixa o seu pecado te impedir de se entregar a Deus, porque Ele tem o remédio para o seu pecado. O seu pecado é fraquinho diante daquilo que Ele já fez por você. O seu pecado não tem poder mais de te separar de quem Deus é. Jesus se entregou a si mesmo pelos seus pecados. Coloca a tua boca no pó, mulher. Se entregue. E sabe por que Jesus se entregou pelos nossos pecados? Para nos desarraigar deste mundo perverso, porque essa é a vontade de Deus. Quando você se entrega para Ele, vá do jeitinho que você tá. Não espera se arrumar nada não, porque eu e você não conseguimos. E nós não conseguimos arrumar nada. Vá do jeito que você tá. Ele te recebe do jeito que você é nessa manhã. Sabe por quê? Porque Ele quer tirar de você. Ele quer desarraigar de você o que esse mundo perverso tem colocado dentro de você. E Satanás ainda tem te mentido que é você que tem muitas vezes. Não. Você é filha. Você é filha do Deus vivo. Se você não tem Jesus Cristo ainda como seu único Senhor e Salvador, agora, nesse momento, se tiver alguém que ainda não confessou Jesus Cristo, você pode levantar a mãozinha assim e eu vou repetir uma oração aqui para você repetir comigo. E a partir do momento que você repetir essa oração, aceitando Jesus Cristo na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai ser transportada do império das trevas para o reino de amor. A partir desse momento que você abrir seus lábios, confessar Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer nesse momento? Você já não será mais criatura. Você será filha do Deus vivo e como filha do Deus vivo, você pode se render do jeito que você tá e esperar que Ele tire de você aquilo que o mundo te colocou, aquilo que as circunstâncias te colocaram, aquilo que o pecado te enraizou. Mas você só não pode sair desse café sabendo que você foi escolhida para carregá-lo. Para carregá-lo. Você é filha. Você é filha do Deus vivo. E Satanás, todos os dias, vai tentar tirar você da posição de filha. Porque uma vez que você sai da posição de filha, você está totalmente exposta a um mundo perverso que a todo tempo tenta te roubar, te matar e te destruir. Você nasceu para carregar Ele e nada te impede de carregar Ele quando você escolher carregar Ele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, nessa manhã. Obrigada, Pai, porque não se trata da nossa força, mas se trata da força do Senhor. Não se trata do nosso nome, nem das nossas circunstâncias. Se trata do nome do Senhor e das circunstâncias que o Senhor provê para que os teus filhos vivam aqui na terra, manifestando os céus. Pai, nós estamos aqui, Pai, porque nós escolhemos nessa manhã carregar o Senhor. E nós sabemos que nada pode nos impedir de considerar o Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã, Pai, para desprezar toda a afronta de Satanás sobre nós.
Nós escolhemos renunciar, Pai. Nós escolhemos renunciar essa manhã às condenações que têm vindo sobre nós. Nós escolhemos renunciar essa manhã tudo aquilo que nós temos absorvido para alimentar a nossa carne. Nós temos escolhido nessa manhã, Pai, renunciar tudo aquilo que nós temos buscado na terra, que não manifesta o céu na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Pai, para te falar que nós queremos, Pai, sermos sim provadas. E nós te pedimos graça para sermos aprovadas. Nós te pedimos graça para sermos aprovadas, para que nós possamos cada vez mais ter uma porção maior do Senhor dentro de nós, Pai. Pai, o Senhor é lindo e nós queremos viver com intensidade a paternidade do Senhor. Nós queremos viver uma vida até que nós possamos ver o Senhor manifestar através de nós, independente das nossas circunstâncias, independente do nosso passado, independente de como as pessoas nos olham na terra. Nós queremos ser vistas com graça pelo Senhor nos céus. Nós escolhemos estar aqui hoje porque nós escolhemos carregar o Senhor, sermos movidas pelo Senhor, sermos atraídas pela Tua presença, sermos cheias do Teu amor, Pai. Nós queremos declarar nesta manhã, Senhor, que nós te amamos e nós queremos mais de Ti. Nos dê a graça, traz sobre nós a revelação de quem nós carregamos e nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver apenas para Te carregar e aprender a renunciar, a Te escolher, a suportar as provações, sabendo que aquele que está dentro de nós é maior que aquele que está de fora tentando nos derrubar e que Ele vai sempre nos levar além. Em nome de Jesus Cristo. Agora, se você nunca fez essa oração de entregar a sua vida para o Senhor, eu queria que você repetisse essa oração comigo nesta manhã. Senhor Jesus, nesta manhã, eu te entrego a minha vida. Nesta manhã, eu recebo e reconheço o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Nesta manhã eu te peço perdão por ter achado que conseguia sozinha, mas eu me rendo, eu me entrego, eu renuncio tudo que eu fiz até aqui e me entrego ao Senhor. Eu declaro nesta manhã que eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus que morreu naquela cruz para me salvar e para me dar vida, vida em abundância. E a partir de hoje, eu sou filha do Deus vivo. Levanta, irmãs, me encaminhe para o lugar certo, para que eu possa viver manifestando quem o Senhor me chamou para ser, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu quero te convidar a printar essa página, a levar essa palavra de vida para alguém, a marcar alguém. Não deixe essa palavra parar em você. Não faça isso, mas leve ela através de você. Não seja um mar morto. O mar morto, ele é lindo, mas ele não derrama água, ele só recebe a água. Que você possa ser aquela mulher que recebe e jorra novamente, em nome de Jesus Cristo. Mais tarde, nós mandamos ali nos nossos grupos, na nossa comunidade, o resumo dessa palavra, também o link dela no YouTube. E eu quero pedir ao Senhor que vocês, em nome de Jesus Cristo, não sejam um mar morto que atrai as pessoas apenas pela aparência, mas que não produz vida. Que eu e vocês possamos ser, em nome de Jesus Cristo, um rio, sabe? Aquele mar que recebe, mas que também deságua,
para que através das nossas vidas haja cura, haja libertação e haja perdão. Por quê? Porque tem mulheres que você alcança que eu não posso alcançar. Em nome de Jesus, amém? Beijo. Que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, meninas. Eu amo muito vocês. E sou muito grata por esse café, por esse tempo que o próprio Deus derrama coisas tão lindas aqui no nosso meio. Beijo!